Saudações a todos, eu sou o Babacaio de Odé e hoje, mais uma vez, estamos aqui ligados no estúdio RFN do nosso querido amigo Raul Ferreira Neto para gravar para vocês agora mais um episódio do Babacaio de Odé. E no último episódio nós falamos sobre vários assuntos, né? Mas o tema principal foi falar sobre o destino. O que você é capaz de fazer com o seu destino? Você é capaz de mudar o seu destino? Você é capaz de interferir no seu destino? Você pode fazer alguma coisa para melhorar o seu destino? Então, no último episódio, quem não assistiu, vai lá no canal do Babacaio. Já peço para você aqui agora, curte aqui, ative o sininho das notificações, compartilha com todo mundo, se inscrevam e mostre para todo mundo aquilo que é o mais legal, é o conhecimento. E o conhecimento, ele é poder. O conhecimento, ele é libertador. Para você que está em casa nos assistindo, seja por televisão, seja por notebook, tablet, celular, eu peço que você desligue todos os sons externos agora e foque nesse momento aqui que a gente vai conversar hoje, porque é um assunto bem delicado. São situações que a gente não consegue compreender, tem a ver com o nosso destino, mas muitas pessoas ainda não conseguiram assimilar efetivamente o que faz a gente chegar aqui na Terra. Então, como eu falei agora há pouco, a gente falou sobre o destino. Quem foi o responsável pelo nosso destino, da onde a gente veio, para onde a gente vai. E eu esmiucei assim, coloquei algumas palavras falando sobre Ebel-Rum. Então hoje, pela última semana que eu convivi com algumas situações, eu vi que nós estamos tendo uma grande defasagem no nascimento das crianças, os jovens tendo vários problemas de aceitação, os jovens tendo problema com o convívio social. E eu resolvi estudar um pouquinho, resgatar lá os meus ensinamentos para trazer para vocês aqui hoje para a gente falar sobre Ebel-Rum. Então, o assunto de hoje, um dos assuntos, é sobre Ebel-Rum. Todo mundo já ouviu falar sobre Ebel-Rum? Você conhece essa palavra? Já ouviu falar dentro dos terreiros de Candomblé? Na Umbanda não é tão conhecido porque é uma tradição, é uma cultura, um culto dentro da cultura africana, onde eles pregam que nós viemos de determinadas comunidades espirituais. Então, gente, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar, não detalhadamente, porque são fundamentos cruciais do Candomblé, das tradições africanas, do Ifá, das culturas iorubanas, lá da cultura da Yorubalândia. Então, eu não vou ensinar para vocês o que é Ebel-Rum, não vou explicar detalhadamente, mas eu vou falar o princípio ativo dessa comunidade dentro dos terreiros e o que isso interfere na nossa vida com exemplos, tá? Então você que está em casa, entenda, a comunidade espiritual chamada Ebel-Rum, existe várias comunidades. Então vocês têm que entender que todo mundo tem uma comunidade espiritual específica. E Ebel-Rum são vários Ebel-Rum, são vários Ebés, são várias comunidades, né? Não existe só apenas uma. A mais conhecida por aí afora, que muita gente fala, é a Bicu, né? As pessoas que nasceram para falecer. Ou assim a palavra é literalmente falando. Esse é o significado literal. Então, quando a gente fala sobre Ebel-Rum, pegando aqui, a gente entende do seguinte: a gente precisa entender a nossa ancestralidade. Então isso começa nos primórdios, na criação das três raças, como a gente foi criado no mundo, e vou trazer isso para o Candomblé atual, por mais que ele já exista desde a criação do Candomblé aqui no território brasileiro. Então quando a gente fala de Ebel-Rum, gente, a gente está falando lá do embrião, que está para vir para a Terra, de forma espontânea, de forma forçada ou de forma abrupta. E por que eu estou falando isso? Existem espíritos dessa comunidade que supostamente não tinham a permissão de nascer naquele momento. E pela um pouco da revolta ou às vezes da falta de organização desse nascimento, esse espírito resolve entrar num ventre de uma mãe, né, e gerar a vida ali. Então quando a gente fala sobre Ebel-Rum, a gente está falando de várias comunidades. Dentro do Candomblé hoje, ele é muito respeitado. E com o entrosamento da cultura africana, que bate muito nessa tecla, estão dando mais espaço para esse culto. Não é uma cultura, é um culto dentro de uma religiosidade, de uma espiritualidade, de uma filosofia, seja o Candomblé, seja o Ifá. Tá? Então, quando a gente fala sobre essa
interligação da criação humana, a gente também está falando sobre Ebé Orum. Porque todo mundo vem dessa comunidade, todo mundo provém dessa comunidade. A gente provém dessa comunidade que é onde estão os nossos ancestrais também. Né? Quando a gente está no candomblé, a gente fala que a pessoa faleceu, a pessoa foi para o Otunlá, que descanse, né, ou de forma brasileirada, que descanse no reino da glória. Mas a gente também fala que a pessoa retornou ao Otunlá, voltou aos nossos Essás. E quem são os nossos Essás? São aqueles que passaram pela terra e já desencarnaram e voltaram para os nossos ancestrais. Então todo mundo tem ancestral. Todo mundo tem ancestral. Seja a raça branca, seja a raça negra, seja a raça vermelha. Todo mundo tem a sua comunidade espiritual. E essa comunidade espiritual que a gente pode chamar de Ebé. Ebé significa, na palavra literal, comunidade. E Ebé Orum é a comunidade do céu. Tem o Ebé Ayê, que é a comunidade da terra onde nós vivemos. Então, nessa ligação de Ebé Orum com Ebé Ayê, tem a ligação da criação humana. Então, a gente tem que partir do princípio seguinte. Você foi formalizado a nascer. Então, quando a criança ela é concebida, isso é até um assunto polêmico, porque muitas pessoas vão querer aqui falar que eu estou tentando intervir na criação ou na falta dela. Muito pelo contrário, tá, gente? Só para ressaltar aqui, isso é uma opinião de forma religiosa. Eu não estou falando de forma política, não estou falando de forma de saúde pública, eu estou falando de uma forma espiritual. Orientações que são passadas na oralidade dos nossos mais velhos para os nossos mais novos. Sabe? Então, o que eu vou falar aqui agora, você é de casa, você vai se identificar muito. Porque Ebé Orum fala de pessoas que hoje vivem em situações de depressão. Ebé Orum fala de pessoas que hoje são pessoas que nasceram especiais, são pessoas que nasceram com sentimento de renegação, ou que nasceram com um dom especial divinal. Ebé Orum tem várias comunidades, e isso é o mais importante para você entender. Se você se sente de uma forma fragilizado, ou você não sente que você pertence a esse lugar, provavelmente você tem que lidar com essa comunidade chamada Ebé Orum. É uma tratativa espiritual muito linda, onde você traz essa ligação sua, até mesmo com a sua criança interna, vamos dizer assim, porque tudo começa na infância, né? Então os primeiros traumas, as primeiras emoções, as primeiras memórias, tudo vem na criação, ali na infância da gente, do nosso 0 aos nossos 5 anos. Então Ebé está muito ligado a gente ali, que são as crianças também, que a gente pode codificar como as crianças, né? Os espíritos jovens, né? Dos Ebés, dos Ebé Oruns, que no candomblé a gente trata também, cuida muito de Ebé em festa de Ibeje, que foi assimilarizado no candomblé, né? Para quem não conhece os Erês, né? Na Umbanda, Cosme, Damião, enfim, as religiões elas se conversam muito bem, mas o intuito da nossa conversa aqui hoje é explicar para você que uma das comunidades que a gente conhece no candomblé e na cultura iorubana chama uma comunidade chamada Iberés. E essa comunidade, ela pertence às crianças que nascem especiais. Então, a gente, para tudo no candomblé, na vida humana, na raça humana, tem uma explicação. Se a criança ela nasce com alguma, ela nasce especial, com alguma deficiência física, mental, né, visual, de fono, de audição, essa criança ela veio com uma missão a ser resgatada aqui. Veio com uma missão para ser alinhada neste plano. Então, quando a gente fala sobre Ebé Orum, a gente está falando de uma comunidade vasta, muito ampla. E eu respeito e aprendo muito até hoje com os nossos mais velhos, porque tem sacerdotes específicos para tratar diretamente sobre essa comunidade. Tem arabás, tem babalaôs que cuidam só dessa comunidade. Então, eles têm um vasto conhecimento sobre isso também. Mas pelo que a gente aprende no candomblé, são pessoas que vêm com uma missão específica. A gente chama das pessoas que são elebés, as pessoas que já nascem provavelmente com uma missão espiritual, estão ligadas a essa comunidade, pessoas que nascem, aquela criança que nasce e morre prematuramente. Então essa criança nasceu na comunidade de Abicu, ela nasce Abicu, aquela criança que atrapalha um pouco a gestação da mãe, que nasce de 10 meses, que nasce prematuro, que defeca na barriga da mãe, que nasce com um cordão umbilical enrolado no pescoço. Para nós, isso são sintomas de crianças que provêm dessa comunidade. Tenho certeza aí que você já viu aquelas crianças que falam, nossa, esse foi difícil de nascer. Foi duro na queda, duro no parto, demorou muito para nascer. Essa criança provavelmente provém muito fortemente dessas comunidades que precisam ser alinhadas.
Então uma criança, por via de regra, tá, gente, espiritual, mais uma vez eu bato na tecla em falar que isso são os ensinamentos que eu aprendi. E eu estou falando de forma espiritualizada, tá? De forma espiritual, falando totalmente fora de qualquer outra coisa. Então quando a gente fala dessa criança que nasce com esse desafio, né? Porque não é problema, é um desafio que os papais têm e as mamães têm. Os papais e as mamães têm que tomar muito cuidado, porque quando a criança ela vai vir com esse significado, por via de regra, você que é pai, você que é mãe, que é do candomblé, você quer gerar uma criança, uma vida, frequente o seu terreiro, busque o seu sacerdote, vai ao jogo de búzios e pergunta ao seu sacerdote, à sua sacerdotisa, quero ter um filho. E ali no jogo vai sair uma data, vai sair um Odu, vai cair uma orientação ali para saber se é o caminho de vocês ali naquela hora, se está na hora de fazer uma criança. Evitem fazer crianças de forma espontânea. Porque da mesma forma que você faz de uma forma espontânea, né, que hoje vejo que as pessoas elas vivem numa correria tão grande, no estresse, as pessoas que se casam e acabam engravidando sem se programar. Também não é um crime, tá, gente? A religião ela não condena, a religião ela orienta. Então, da mesma forma que ela orienta, até mesmo remediando, a gente orienta para precaução também, tá? Então, se você tem um desejo de engravidar, você vai ao terreiro, procura um sacerdote, mesmo você não sendo de candomblé, tá? O candomblé ele acessa várias pessoas, mesmo as que não são iniciadas. Aí você vai ser orientado pelo sacerdote, pelo zelador, pela zeladora, para saber se precisa fazer algum ebó. Se o pai ou a mãe tem alguma deficiência espiritual com os ancestrais dele, se tem alguma maldição na família, porque essas questões são interligadas no DNA e elas são passadas pelo nosso sangue e pelo homem, pelo sangue branco. Né? O homem tem dois sangues, o sangue vermelho e o sangue branco, que é aquele que sai para fecundar na mamãe. Então, esse DNA do homem e da mulher, com a junção se forma o óvulo. Né? E quando esses dois polos se limpam, se alinham espiritualmente com o seu passado, é quase impossível o presente dar errado, que no caso é a criança que vai nascer. Então, para nós, a criação de uma nova vida, a gerar uma nova vida dentro do candomblé dos terreiros é muito sagrado. É muito sagrado. Então uma criança ela é concebida através literalmente da luz. Porque se dá a luz a um novo ser, porque você quis ou às vezes você não programou, mas aconteceu, então ali é gerada uma nova vida. O corpo da mulher tem um poder imensurável, porque ali dentro dela é gerado uma nova criança, uma nova vida. Ali vai nascer uma sementinha que vai gerar uma criança, que essa criança vira adulto e ela forma família também. Enfim, é uma formalização de um novo destino que está interligado com o nosso último assunto do último episódio. Então, quando formaliza ali uma criança, o sacerdote, a pessoa que está frequentando o terreiro, ele vai ser orientado, porque todo mês a mãe pode passar por determinados banhos para ir fortalecendo a criança. Existem rituais e ebós mais abrandados que pode ser passado na barriga, que a mãe pode tomar o ebó para que fortaleça aquela criança. E eu vou chegar lá em todas as etapas das gravidezes que dão bom e as gravidezes que não são tão boas, que dá muita problemática durante a gravidez. Então, ao ato de nascer, a gente faz muitas ritualísticas na barriga da mulher. A gente enrola os laços, né, formalizando ali aquele nascimento, aquela coisa sagrada. E com aquele mesmo laço a mulher dorme de um dia para o outro no período noturno, né? E depois aquele laço ele é retirado e colocado num presente que a gente geralmente leva para Oxum, para Euá, para as Iás, que são divindades especializadas para a fertilidade, para a maternidade, para a fecundação, né? A criação da vida, enfim, etc. Então essas ritualísticas são imprescindíveis para nós do candomblé, para as mulheres que querem gerar filhos. Mas agora, Babacai, o que eu posso fazer se eu não estou conseguindo engravidar? Eu acho que eu já falei aqui num outro episódio meu, que eu tinha uma pessoa que eu atendi, que ela tinha um ovário só, e esse ovário era infantil. Ela tinha 25 anos, no auge que ela poderia estar engravidando. Os médicos tiraram todas as hipóteses da vida dela de poder engravidar. E ela foi lá em casa, eu fiz um jogo para ela. Ela tinha uma defasagem também com Ebé, Orum e com Yamin Oxorongá.
Então foi feito um ebó, foi feito banhos para ela. E nesse tempo houve um milagre. Para mim foi um milagre, porque o milagre ele não é católico, tampouco cristão. Milagre é aquilo que a gente não espera de fato acontecer e acontece. Então essa menina ela conseguiu engravidar através dos ebós e dos banhos que foi passado para ela. Aquele ovário pequenininho, infantil, foi capaz de gerar uma vida. Então quando é para acontecer, gente, e já aconteceu até casos na ciência aí, que saíram até na mídia, da mulher que engravidou sem o útero, que o ovário, o óvulo grudou ali na parede do colo, do útero, do canal ali da mulher e já gerou uma vida. Então quando é para acontecer e existe uma perpetuação de um legado espiritual, isso estou falando dos ancestres daquele pai, daquela mãe, quando é para arrolar para um futuro maior, isso vai acontecer. Então a gente está falando aí de uma questão milagrosa, de uma questão que houve esse alinhamento e a mulher conseguiu conceber a vida, que era o sonho dela ser mãe. Então ela realizou o sonho dela. Então assim, o que eu quero dizer com isso? Através de uma ritualística, essa mulher alinhou uma questão espiritual para ela, dela, que estava enrolada, embaraçada, e isso permitiu que no presente dela ela pudesse gerar uma vida. Porque o embaraçamento dela impedia ela de gerar uma vida. E por que você está falando isso, Pacai? Porque isso envolve espiritualidade. Você que frequenta uma casa, você mais ou menos consegue me entender, se você entende um pouco do assunto. Porque as pessoas às vezes têm uma intenção racional. E para quem é do mundo espiritual, você tem que ter primeiro uma intenção espiritual. Primeiro devemos agir 100% espiritualmente, para depois ir para o mundo racional. Porque se você parte com as suas atitudes, com o seu pensamento, com o seu ego acima do seu espiritual, muito provavelmente você não vai ter um sucesso desejado. Então a gente sempre orienta, vai fazer qualquer coisa na sua vida, procure um jogo de búzios. Procure uma casa de candomblé séria, que vai te levar a sério, que você percebe que tem coerência, que tem conteúdo para passar adiante, sabe? Então é muito importante você ter esse respaldo e esse respeito com você mesmo, tá certo? Porque hoje em dia muitas pessoas acabam sendo enganadas por conta do próprio ego delas. As pessoas mitomaníacas que têm manias e costumes de acreditar na própria mentira estão em todos os lugares. E também estão dentro dos terreiros. Então para você, tome muito cuidado aí de casa. Você vai com alguma fragilidade muito grande para procurar uma ajuda espiritual, procure por referências, busque informações, vai atrás de fontes, busque notícias daquela pessoa. Se ela pertence a algum axé conhecido, não só conhecido, mas se ela provém de uma rama de fortificação, sabe? Se ela tem uma história, uma perpetuação, onde ela passou, com quem ela fez, porque isso é muito importante. E buscar conversar primeiro com o sacerdote, né, para saber como que ele é, se ele tem uma casa ou herdeira, o caráter dele é bom, né? A pessoa não tem que ser santa, mas a pessoa tem que ser ilibada, porque o seu destino você está entregando na mão do sacerdote. Então o sacerdote ele é responsável por vários destinos. Cada filho de santo é um destino que ele vai alinhar, seja com ebó, seja com iniciação, seja com magia, seja com orientação. Tá, gente? Então você de casa presta muita atenção nesse recado. Vai para um lugar, olha as redes sociais também. Porque hoje o que tem de gente avacalhando na própria rede social é um passo já que você tem que dar para trás. Porque se a pessoa avacalha numa rede social, que é uma coisa pública mundialmente, imagina o que ela não faz no oculto, no privado, tá bom? Então, retomando aqui para vocês, passamos dessa fase da gestação. A criança nasceu de forma natural, que é o correto também pra gente. A gente costuma dizer que a gestação ela deve ser natural, porque a mulher ela veio ao mundo para parir, biologicamente falando, né? De forma de no assunto gestar, a mulher nasceu para gestar e para parir. Então a gente tem esse conhecimento e esse intuito de passar adiante, porque a mulher ela foi feita para isso, assim como o homem foi feito para procriação também, para reprodução da espécie. E hoje eu estou falando de uma forma bem antiga, bem arcaica, mas e uma forma meio biológica, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, tá? Então quando a gente fala dessa parte da criação natural, a gente vai falar também agora da mulher que tem problemas na gravidez, porque muitas mulheres ela tem
ao engravidar, descobriu que estava grávida, a mulher começa a ter aquele mal-estar, sabe? Que os médicos explicam que durante 3 meses o corpo tenta expelir aquilo ali, né? O feto. É uma coisa tão louca que no mundo espiritual a gente chama isso de adaptação. Não é porque o corpo está tentando expelir aquilo, é porque o seu alinhamento espiritual não está de acordo com aquilo que está acontecendo. Então, essa falta de alinhamento espiritual que você tem que ter e acaba não tendo, afeta espiritualmente aquela criança sendo gerada ali dentro de você. Então toma muito cuidado com as suas palavras que você fala durante a gravidez. A criança guarda aquilo no subconsciente dela. Aquele espírito, ele está ouvindo tudo que você está falando. E isso vai gerar uma consequência no futuro. E a gente nunca pensa no futuro. A gente pode viver o agora e deve viver o agora, mas tem certas coisas que a sua palavra vai interferir lá na frente. E eu tô falando de uma gravidez que você vai nascer e você vai pegar um amor, ou também não é como uma obrigatoriedade, mas acontece de pessoas, de mães, rejeitarem as suas crianças, que é o que eu vou falar agora. As mães às vezes engravidam e tem aquele sentimento de renegação, aquele sentimento de que... Eu tenho certeza que você conhece algum tipo de pessoa assim, que existe muitas crianças que são abandonadas em orfanatos. As mulheres, elas entregam as crianças para que o orfanato cuide, porque ela optou de uma forma de não ter dinheiro ou de uma forma pessoal também. Então tem crianças que nascem com essa predestinação. E essas crianças provêm dessas comunidades espirituais. E tem uma comunidade espiritual específica de Ebel-Rum que chama os Cori. E essa comunidade espiritual dos Cori são as crianças que vêm com esse sentimento de renegação, sabe? Então, quando a gente fala sobre Ebel-Rum, é um assunto muito vasto e delicado, porque você tem que ter uma mente muito aberta para falar sobre esse assunto. Mas é exatamente esse detalhamento dessa comunidade espiritual que vai explicar muita coisa do que você passa hoje na sua vida. Então, uma criança que ela é deixada no orfanato, essa criança ela vai criar um trauminha psicológico nela, aonde isso vai reverberar pro resto da vida. Tem muitas crianças que dão sorte de serem adotadas e por famílias maravilhosas, como tem muitas crianças que crescem nos orfanatos e tem que ir pra vida porque ninguém adotou, né? Então, assim, falando espiritualmente, essas crianças vieram com essa predestinação. E cabem a elas, quando crescerem, buscar o melhor destino para elas. Mas Pai Caio está falando que o nosso destino ele é tão duro assim com a gente. O sagrado ele é um pouco frio. Ele não é um pouco frio, ele é totalmente frio. E eu gosto de falar isso bem abertamente para você, que a espiritualidade ela não vai passar a mão na sua cabeça e vai falar assim, olha meu filho, você tem que fazer isso, isso, isso. A espiritualidade vai te jogar no mundo e vai dar o privilégio para você descobrir quem você é. Porque se tudo fosse exato, se tudo fosse tão correto, se você já viesse com uma cartilha que você chegasse no dia 22, 23 e lesse, ó, dia 23 é dia de fazer tal coisa, não seria o intuito da nossa encarnação, não seria o intuito do nosso semear aqui na Terra, de resgatar o nosso destino. Então, a nossa espiritualidade, a espiritualidade em si, ele é do Mário, o Criador, eles têm essa frieza de lidar com as nossas resoluções, com os nossos desafios, até mesmo com o nosso problema. Porque no candomblé, quando a gente está falando sobre vida e morte, para nós é a mesma coisa. Porque como nós não acreditamos na morte, a gente faz festa ao a pessoa desencarnar, que é o ritual do Axexê, que é um outro assunto que eu posso falar mais para frente também, que é um assunto muito legal de conversar. Então, quando a gente está falando dessa questão das crianças que elas são abandonadas, elas crescem com esse sentimento. E nem todas as crianças têm a sorte de encontrar um caminho espiritual. E por que eu estou falando sempre do espiritual? Porque é um caminho que eu vivo, que é um caminho que ajuda as pessoas a se encontrarem. Coisa que muitos lugares, ou igrejas evangélicas, católicas, algumas outras religiões que não são tão espiritualistas e agnósticas, tiram isso de canto e falam que você nasceu para ser isso e pronto, acabou. E tem uma explicação do porquê você foi rejeitado, do porquê você foi abandonado. Não é só uma explicação física, porque há também. A mãe às vezes não tinha condição, né? Antigamente a gente sabia que era muito maior do que hoje. Então isso tem uma explicação muito grande espiritual. E geralmente essa pessoa que vem com essa predestinação, ela vem com um dom espiritual muito grande.
mas muito grande mesmo. Então não só a criança que é abandonada no orfanato, aquela criança que a mãe pare, a avó quem cria, aquela criança que é deixada de escanteio, aquela criança que o papai e a mamãe não dá tanta atenção, né? Que as pessoas às vezes falam, mas é trabalho. Não é trabalho. A essência daquela criança faz aquele clima acontecer. A ancestralidade daquela criança faz o papai e a mamãe, às vezes, romper um relacionamento. Então tem que tomar muito cuidado, porque hoje você vive um relacionamento, a criança nasceu, e depois do nascimento da criança, tudo mudou. Então a gente tem que entender a ancestralidade daquela criança, o porquê que isso aconteceu. E se o casal não tiver em comunhão, fidelidade espiritual, o casal ele adoece e acaba tendo um rompimento, sabe? Então assim, isso é muito interessante de você aprender, porque a gente nunca quer acreditar que uma criança é o pivô de uma separação. E eu não estou aqui dizendo que a criança é o pivô, mas a gente tem que entender qual que é a espiritualidade que essa criança trouxe para dentro do seu lar. Porque enquanto ela não nasce, são duas almas ali convivendo, duas espiritualidades, duas ancestralidades. Nasce uma terceira ancestralidade, uma terceira alma, um terceiro destino. Será que aquela criança não tem que fazer um bom alinhamento assim que nasceu? Que é o ritual de Komojade, que eu já falei aqui também, que é o batismo da criança, onde você já traça o odô daquela criança ali no tabuleiro, no Poinfá, no jogo de búzios, faz o batismo dela, né, dentro do candomblé, para poder apaziguar os ancestres dela, para que ela tenha um bom caminho, um caminho calmo, brando, uma calmaria. Então quando a gente fala sobre essa criança que está nascendo, a gente está falando sobre um novo destino, uma nova encarnação, uns novos ancestros que devem ser cultuados também. Porque perante a regra do candomblé, a gente sempre reencarna na nossa família. Então eu posso ser a reencarnação de um trisavô meu, ou de um parente meu, mas desde que seja consanguíneo. Entendem? A gente no candomblé, a gente não é igual a algumas outras vertentes espiritualistas que falam que você foi evoluindo de formiga para cachorro, para passarinho, para pato, cachorro e vira gente. A gente sempre foi essa, a gente sempre foi alma. E a gente sempre nasce em corpos a partir da nossa criação das três raças, tá? Então, gente, é muito interessante a gente falar isso, porque quando a gente está falando sobre essas crianças que tradam esse sentimento um pouco de solidão, que acaba tendo esse sentimento de solidão na infância e na juventude, a gente está falando de crianças que vão ter um destino conturbado, bem conturbado. Então você cresce naquela infância meio ardida, uma infância solitária, às vezes você sente a ausência de pai, de mãe. Isso tudo provém de uma comunidade espiritual que você tem que alinhar. E eu estou falando tudo isso porque é importante você resgatar isso. Hoje muitas pessoas levam isso para terapia, super válido e de extrema importância também. Mas só você sabe a dor e a delícia de ser quem você é. Só você sabe os seus trauminhas de infância, a ausência do papai e da mamãe, aquilo que você não teve. Então cabe a você alinhar esse destino, essa defasagem que houve pela sua infância, para que isso não reverbere no seu futuro filho, se caso você queira ter filho. Ou na sua família, no seu relacionamento, porque isso vai reverberar. A partir do momento que o seu destino se cruza com o outro, ancestralidades se cruzam. Seja por um dia, seja por uma vida. Por isso que é muito sério as questões de atos sexuais, as questões de relacionamentos, tudo na gente dentro do candomblé, a gente tem que ir ao jogo. O orixá que tem que conceder, né, dar o alvará para a gente poder fazer tudo na vida, e isso é muito importante de ressaltar, porque se a gente não tem um aval do orixá, geralmente se você não tem a bênção do nosso Deus que a gente é iniciado, por que a gente vai fazer? Então presta bem atenção no que vocês estão fazendo, vão ter a concepção de uma nova vida, faz de uma forma espiritual. E se você é de candomblé, gente, se relacione com alguém de candomblé. Seja um relacionamento heteronormativo ou homoafetivo, independente de qual seja for. Você tem que ser da mesma religião. A pluralidade religiosa no Brasil ela é imensa. Mas se você está cumprindo um preceito religioso, aquela outra pessoa que não é iniciada ou que não frequenta a mesma religião que você, vai entender, mas sempre vai ficar uma coisa, um clima chato no ar. Por isso que eu sempre falo. Uma vez até um vídeo meu viralizou. Macumbeiro
namora macumbeiro, crente namora crente, católico namora católico, né? Porque um pega a Bíblia, o outro expulsa o demônio. Um pega o terço, o outro pega a água benta. O kardecista pega o passe e o outro pega o livro dos espíritos. O macumbeiro, um segura a galinha, outro passa a faca. Então o macumbeiro tem que namorar com o macumbeiro, para que não tenha nenhum problema lá na frente. Até mesmo depois, se vocês romperem, o filho de vocês, os dois são da macumba, entendeu? E só lembrando, só o macumbeiro tem licença poética para chamar o outro de macumbeiro, entendeu? Então quando é uma família gerada dentro de um vínculo candomblecista, é uma coisa maravilhosa. Você é concebido através de um ventre sagrado, do orixá sagrado ali presente na sua vida. Então você apresentou ao orixá antes daquele destino vir à terra, que ele vai estar vindo. Então ele do mar já vai traçar de uma forma bem melhor. Você vai adoçar o Orum, você vai adoçar ele do mar, ou Dudua, ou Batalá, toda a família Nilá, que é a família Funfun, para que aquela criança venha concebida de uma forma muito maravilhosa. E isso existe, tá, gente? Muitas crianças das famílias pelo mundo afora, em várias outras religiões, as crianças elas são bem pré-definidas. Não sei se vocês já viram aí, mas dá uma pesquisada. Existe um calendário Yorubá anual que não é igual ao nosso. O calendário Yorubá tem 4 dias. Já viram lá que todo ano, quando começa o calendário chinês, é sempre no mês diferente do nosso? Eles também seguem outro calendário. E se você quiser fazer filho homem ou mulher, tem nesse calendário chinês, ensina você a fazer filho homem ou fazer filho mulher. Em tal data tal, pela lua tal, se você for concebido ali a fecundação, a criança vai nascer do sexo tal. Existe isso. E as pessoas elas não se interessam por isso. Mas é muito interessante saber, porque lá na China, acredito também que na Ásia, na Europa e na África em si, existe essa cultura real, porque isso provém de uma realeza tamanha, e é uma realeza espiritual, porque todos nós viemos de ancestralidades divinas. Quem veio antes de nós? Os orixás. Então, direto ou indiretamente, não o povo branco, claro, mas o povo preto provém diretamente dos orixás. São descendentes de reis e rainhas, né? Então a gente está falando aí de uma comunidade africana ou egípcia, né, que está tudo ali misturado, tudo ali envolvido, né, os fenícios, o povo antigo ali do Saara, do Egito, de toda daquela parte ali da Mesopotâmia, da África em si, ocidental, a África do Sul, África Central, África do Norte, da Yorubalândia, né? Então ali existe várias ritualísticas para um concebimento da vida. Não sei se vocês viram já, eu já presenciei. Lá na África, quando a criança nasce, ela é colocada dentro do Opoifá. O Opoifá é um tabuleiro de jogo, que é desse tamanho, onde a gente coloca o pó sagrado de Irossum, e ali com o pezinho da criança é marcado. Alguns odus, com a moleira da criança, de bota no tabuleiro também marca. E ali saca aquele odu da criança, para aquela criança ter vida. Isso eu estou falando de dias de vida, assim, acabou de nascer. Então é muito importante apresentar essa criança ao Nilé, para que ela tenha bons passos sobre a terra, para que essa criança não sofra, para que a terra não se alimente dela antecipadamente, porque o nosso destino de todos é esse, que a terra não vai nos alimentar da gente, mas que se alimente na hora certa, né? Então por isso que a gente faz ebó para Onilé, para acalmar a terra, para que a gente não sirva de alimento antecipadamente, né? Então a criança é apresentada ao Senhor do dia, à terra, aos odus, aos orixás, para que essa criança seja acolhida num berço espiritual desde a sua infância. E o quão bom é se todas as crianças fossem acolhidas da mesma forma. Nós não teríamos tantos problemas psicológicos hoje como nós vemos na sociedade. Então tiraram essa espiritualidade das famílias, né, de uma forma homeopática. Hoje ninguém mais fala sobre enterrar o umbigo de uma criança. Isso é uma tradição europeia, africana, todo mundo conhece isso. Minha avó mesmo, ela enterrou meu umbigo numa determinada árvore quando eu nasci, né? E ela falava na época que ela queria enterrar a placenta. Minha avó nem de candomblé era. Minha avó era bisneta de povo indígena. E ela já falava que tinha que enterrar a placenta, mas como minha mãe teve um parto natural no hospital, naquela época, por conta da ignorância, não tinha como fazer. E não tinha essa religiosidade vasta, como eu tenho hoje para com meu filho.
Então, enterrar o umbigo. Dentro do ritual do candomblé, né, ou da cultura urbana, se faz ritual com a placenta, com o cordão umbilical da criança, para que haja um direcionamento para aquela criança, para que seja feito da melhor forma possível. É como se você pegasse um ser que nasceu agora aqui, ó, e falar pro mundo, ó, fulano de tal, esse nasceu com esse destino para isso, para aquilo outro, ali colocou alimento, ali apaziguou, jogou todos os pós sagrados em cima daquela criança e ó, assoprou o sopro da vida além do que o Batalá colocou. Aquela criança muito provavelmente não vai ter problema nunca. Eu digo problema no sentido de saúde prematura, problemas de perseguição, ataques espirituais. Essa criança vai ser mais blindada, sabe? Vai gerar família, seja ela de qual forma for, né? O amor ele é plural, o amor ele não tem cor, não tem raça, não tem sexo, não tem gênero. Essa criança vai conceber vidas, vai orientar pessoas, vai fazer comunidades felizes. E isso tudo vai gerar uma geração de futuras pessoas muito melhores. Então, estamos falando de crianças aí, de gerações, que vai mudar gerações. Né? A gente passa por situações que a gente não consegue compreender. Mas tempos difíceis criam pessoas fortes. Criam pessoas fortes. Pessoas fortes criam momentos fáceis. E esses momentos fáceis criam pessoas difíceis. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o sofrimento que a gente teve também. Apaziguou o sofrimento, ensina o seu mais novo, não facilite tanto, mas mostre para ele um caminho igual você teve. Porque se você tirar a dificuldade do seu tempo, transformando o seu tempo num momento bom e facilitando aquela criança que está crescendo numa facilidade tamanha, sem frustração, aquela criança não vai entender o que é trabalhar, o que é labutar, o que é salutar por alguma coisa. Então tudo isso envolve. E por que eu estou falando tanto de criança? Porque nessa semana que se passou, eu tive contatos muito grandes com criança. E lá em casa eu cultuo muito Ebé-Orum, porque tem muita criança envolvida na minha vida. Então dentro da minha cultura a gente cultua Ebé-Orum, a gente cultua Ibeje. Eu tenho uma ligação muito forte com criança. Agrado muitas crianças na rua, né? Tenho um costume muito de levar doces, fora de época de Cosme Damião. Sempre agrado uma criança, faço um gracejo com uma criança de forma carinhosa. Porque eu sei que eu também tenho uma ligação dessa comunidade espiritual. Eu, Caio Mimari, eu tenho essa ligação também, né? Que eu tive que alinhar espiritualmente para que eu não sofresse alguns prelúdios, né, psicológicos hoje. Eu tive que alinhar por conta de algumas questões da infância, que a gente tem que alinhar para que não haja um problema onde eu estou hoje. Então, aos meus 30 e poucos anos que eu tenho hoje, eu tenho uma situação alinhada que, se eu não tivesse alinhado dentro do candomblé, lá atrás, quando eu me iniciei, talvez hoje eu teria um problema muito sério. Eu tinha predestinações a ter um caminho mais árduo, né? Algumas outras prejudicações mais complicadas. E lá atrás, quando eu fiz orixá, quando eu iniciei no santo, raspei, fiz todo o procedimento que tem que fazer, foi jogado, foi falado, e ao longo dos meus anos que eu fui dando obrigação, foi alinhado isso também. Então, eu tive alguma sorte de estar perto de pessoas que conheciam do assunto, porque nem todo mundo conhece, mas tem outras pessoas que acabam não tendo essa sorte. Então, quando a gente fala desse alinhamento, a gente está falando de pessoas que serão curadas, que serão orientadas e sanadas qualquer tipo de problema que ela vai ter na infância. Então, quando a gente quer colocar essa situação para a nossa vida hoje de uma forma muito florida, a gente tem que tirar um pouco desse florês, né? Que a espiritualidade é aquele gracejo maravilhoso, e nem sempre é, gente. A espiritualidade ela é muito fria. E às vezes a gente se surpreende com um não que Deus, que Exu nos dá, que Orumila nos dá. A gente tem que aceitar os nãos como muito sims de livramento. Então, pegando esse gancho dessa gravidez que não foi tão boa, ou que a criança teve uma falta de aceitação, a gente parte também agora para aquela criança que precisa ser cuidada por outras pessoas, as crianças especiais. Né? A gente fala que essas crianças elas vieram ao mundo para trazer uma evolução principalmente para elas, porque provavelmente elas insistiram na geração em nascer,
E para orientar os pais também, porque estava no destino deles trabalhar, ajustar alguma coisa que precisava ser ajustado. Não vou entrar em pormenores para que ninguém se ofenda aqui, porque nem todo mundo tem a maturidade espiritual de entender. Porque para nós o candomblé é divino, sabe? Tanto que quando a gente pega uma criança que é especial no candomblé, a gente já inicia ou para Oxalá ou para Oxã. Esse tipo de criança que é especial, né? Dentro do culto, quando pede iniciação, são para esses dois orixás. Mas por que, Caio, para esses dois orixás? Por conta da ligação deles com essa divindade especial. Com essa divindade que traz essa ligação diretamente com o Orumilá, com o Batalá, com o Eledumare. É como se eles viessem já predestinados à grandiosidade da espiritualidade. Eles são tão divinos que eles não precisam passar por ensinamentos como a gente, né, caminhar, andar, enfim. É um paradoxo, né? É como se a gente precisasse compreender de uma forma literal. Uma coisa efêmera, uma coisa diferente. E a gente tem que ter muito aguçamento espiritual e um olhar cíclico para que a gente não se perca nesse caminho. Porque o papai e a mamãe que recebe um filho especial, eles se lamentam. E você não tem que se lamentar. Você tem que ficar muito feliz. Porque aquela criança, ela vai entender muito bem o seu sentimento. Ela pode não falar com você, ela pode não responder em forma de gesto, de afeto, mas ali tem uma alma, ali tem um destino, ali tem uma ancestralidade. E a gente tem que ser olhado também. E dá para cultuar a espiritualidade daquela divindade, daquela criança. Mesmo que ela não fale, mesmo que ela não ande, mesmo que ela não enxergue. As crianças especiais, o nome já diz tudo, são especiais porque elas trazem algo diferente de nós. São especiais porque elas não precisam de certas coisas que nós temos, que às vezes a gente usa a boca para falar tanta coisa errada, e aquela criança só queria ter uma boca para falar algo, um te amo para um papai, para uma mamãe, e às vezes não pode falar. Então a gente aprende com esses elebés, com essas crianças, que aquilo que a gente tem em sobra, a gente utiliza de demasia. Então para e pensa, analisa um pouquinho você de casa. Você está usando a sua boca para quê? Você está falando, você está escutando o quê? Você está escutando coisa que vai te engrandecer? Você está escutando coisas que vão te trazer um benefício espiritual melhor? Você está se alimentando de coisas boas? Ou só a porcaria está entrando pela sua boca? Tantas pessoas que não conseguem nem mastigar. Tantas pessoas que têm traqueostomia e não pode usar a própria boca para saciar a fome de alguma coisa saborosa. Você já está valorizando aquilo que você já tem? Porque quanto mais você agradecer por aquilo que você é, mais isso se multiplica na sua vida. Isso é Ofó. E Ofó é o poder da palavra. Então você está usando a sua boca corretamente? Você está fazendo o uso correto das palavras para com a sua vida e para com a vida do seu próximo? Porque se você quiser que a sua casa fique bonitinha, mentalize que a casa do seu próximo seja bonitinha também. Tá bom? Porque tem muita gente no seu lugar que queria estar no seu lugar, sem falar de questão monetária, financeira, mas queria estar utilizando dessa possibilidade que você tem de caminhar, de falar, de ouvir, de ver, que aquela pessoa não tem. Então a gente aprende muito com essa comunidade. Aprende muito com essa comunidade a valorizar o pouco que a gente tem, que é bênção, é divino. Imagina você nasceu com a oportunidade de poder enxergar o belo do dia, poder enxergar a cor de uma água, a claridade de uma água, poder sentir o gosto, poder ouvir o som de pássaro ou de avião, de caminhão, cada um vive onde gosta e pensa bem. Então essa comunidade espiritual Ibeorum, ela vem para nos ensinar a valorizar a nossa vida. E muita gente vai passar a vida inteira e não vai conseguir compreender o porquê das coisas. É muito mais fácil eu crescer uma criança rebelde, porque papai me abandonou, porque minha mãe me abandonou, ao invés de eu usar isso como um combustível para eu superar os meus desafios. Porque nem todo mundo teve a sorte, hoje em dia, de ter pai e mãe presente. Tenho certeza aí que você de casa, você cresceu de pais separados, ou seu pai faleceu, sua mãe faleceu, e hoje você teve que crescer sozinho. Tem pessoas que levam numa maravilha muito boa, superou, mas tem pessoas que levam isso como martírio. E não de uma forma pejorativa, proposital, mas fica no subconsciente da pessoa que a pessoa não consegue se curar.
E dentro dos terreiros de candomblé, existe esse alinhamento espiritual, onde a pessoa tem que alinhar. Quem procura, e quem procura acha. Né? Isso de uma forma pejorativa, mas falando de forma positiva, também acontece. Então, se você traça esse destino, você provém dessa situação, procura uma casa de candomblé, porque muito provavelmente você vai entender essa comunidade. Você é um elebé. E um elebé, que provém de Ebé Orum, você vai entender, e quando você entende de fato o porquê das coisas, você desperta, você abre a sua consciência, você expande a sua consciência, você entende o seu passado, o seu presente, para que você tenha um bom futuro. Então muitas pessoas hoje que são perturbadas, que têm problemas psicológicos, psiquiátricos, né, falta de aceitação na comunidade hoje, a pessoa que não para, não faz nada, começa alguma coisa e não termina. Pessoas que têm problemas sérios de relacionamento, sejam afetivos, sociais, profissionais, amorosos. São pessoas que provêm dessa comunidade. E são pessoas que não alinharam isso dentro delas. Sabe? Então tem que alinhar, porque essa energia que veio com você tem que ser dissipada. Porque senão você vai acabar atraindo coisas que não são legais. E eu não quero falar aqui de assuntos que são mais delicados ainda de falar, porque isso envolve a questão de abuso, de crianças que são abusadas, de crianças que têm certos problemas de sequestro, enfim. É uma questão muito delicada, muito delicada. E é falado também dentro dessa comunidade. Se não há um alinhamento na infância, essa criança tende a ter essas tendências ao longo da sua infância e essas mágoas, esses rasgos psicológicos pro resto da vida. Então você que é um adulto hoje e se vê nesse vídeo, saiba que você muito provavelmente você tem essa ligação com o Ebé Orum. Então a gente está falando de uma forma bem linear, assim, bem sutil, porque os formadores de opiniões, cada um vai ter uma opinião porque eu estou falando aqui agora. Uns vão concordar porque estão olhando de uma forma linear, como eu estou explicando aqui, e outros querem saber mais aprofundadamente. E eu não vou falar aqui para você aprofundadamente, porque isso se aprende dentro do terreiro. E cada um tem uma receita. Receita de bolo não são para todas. Então eu não posso falar aqui que aquela comunidade A é assim, 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 assado, porque naquela comunidade A, para fulano é de um jeito, e para Beltrano é de outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado o que a gente passa também adiante. O que eu estou querendo dizer aqui para você é o quê? É um resgate de pessoas que têm um sentimento frustrante, que têm mágoas de infância, que externam isso no relacionamento atual, externam isso no trabalho, aquelas pessoas rebeldes, sabe, que não aceitam, não se aceitam, pessoas que têm orientações sexuais diferentes, que acabam não aceitando. Não é por conta de uma infância frustrada, às vezes está no seu destino. E você precisa alinhar, você tem que aceitar, você veio ao mundo para ser feliz. Você veio ao mundo para ter uma boa encarnação. Mas, pai Caio, eu tive problema sério de saúde, eu tenho problema sério de saúde. Vá no jogo. O jogo ele vai te orientar da melhor forma. Ele vai te falar se aquilo veio de forma espontânea, se aquilo veio dos seus ancestrais, ou se aquilo veio de ataque espiritual. Porque tudo no candomblé tem uma explicação. Tudo no candomblé tem um porquê. Tudo no candomblé a gente consegue entender de uma forma bem limpa e bem parcimônia, de forma parcimônia. Não tem que você chegar hoje no terreiro e chegar assim, tem que fazer santo. Não acredite nisso, gente. Um bom ebó bem feito ali, uma boa obrigação de buri, de ebó, até mesmo você cultuar algum orixá sem precisar se iniciar, vai lhe trazer um reequilíbrio, vai lhe trazer uma reorganização espiritual na sua vida, que na sua racionalidade vai te despertar. Quantas pessoas que eu não conheci, que nunca deram certo no amor, tomaram ebó, conheceu o outro macumbeiro. Às vezes, né, até um aviso pra você, às vezes, gente, o que você tá procurando fora do terreiro, tá dentro do terreiro. Porque se o seu destino for no terreiro, o seu parceiro, muito provavelmente, o orixá tá te preparando com alguém ali dentro. Basta você ter um olhar mais aberto, um olhar mais harmônico, né? E se aceitar um pouco mais, né? Ser menos duro com você mesmo, para com o outro. Porque a gente tem essa mania de sempre ser abrupto, né? E às vezes aquela resposta que a gente está esperando do vizinho é porque a gente não se abriu naquele dia. Ou a gente fechou a cara, não deu um bom dia direito. E ele é do mar, ele usa as pessoas na forma mais
inapropriada possível. Mais inapropriada possível. Então presta atenção nos sinais que o sagrado dá. Uma coisa muito importante que a gente tem que falar aqui para as pessoas que estão nos assistindo é de uma responsabilidade imensurável. Uma pessoa que está atrás da tela da câmera aqui, sentado e falando para o vizinho, falando para quem está nos assistindo, porque a sua palavra ela vai influenciar direto ou indiretamente as pessoas que te ouvem. Então eu quero dar um recado para você que é influenciador, que você fala sobre religião, que você fala sobre espiritualidade. Fala com mais carinho, com mais parcimônia. Que seja por mais amor e não por like. Porque hoje a sociedade ela está vivendo algo assim muito delicado. A sociedade ela está fragilizada. Então o que você expõe de uma forma que você quer like, sensacionalismo, as pessoas pegam aquilo no peito como uma flecha. Então você, que é influenciador digital, influencer, presta atenção no que você está falando, presta atenção no que você está ensinando, as receitas que você está passando. Porque o que você ensina para um com discernimento e a pessoa tem maturidade para fazer, talvez o outro não tenha, tá? Então presta muita atenção, que Exu te use para falar só coisas boas, que Exu te use em momentos e lugares para as pessoas corretas, mas não que seja de forma demasiada, tá ok? Então, gente, hoje eu falei bastante sobre essa questão da comunidade espiritual de Ebé-Orum, porque é uma coisa que influencia diretamente a nossa vida, e muitas pessoas não acreditam nisso, acham que é besteira, acham que é bobeira, né? Ou acabam ficando compadecidos, né? São pessoas que, nossa, aquela pessoa não deu certo na vida porque não teve papai, não teve mamãe. E a gente não pode ter dó. A gente tem que ter compaixão e pegar aquela pessoa e incentivar ela para alavancar para a vida. Porque uma mão Ubuntu, né? O pessoal fala, não é tabu você voltar atrás e arrumar o que tem que arrumar ou pegar o que tem que pegar para você fazer um novo presente. A palavra Ubuntu quer dizer isso. E você praticar o Ubuntu dentro do terreiro é você pegar aquela pessoa fragilizada, dar aquele carinho especial, explicar para ela o porquê daquilo e dar o seu melhor. E não é regra também aquela pessoa aprender de uma forma limpa, porque tem muito sacerdote ponta firme que vai ensinar. E você pode não receber a reda evolutiva que você estava esperando. E tá tudo bem. O importante é que você passou adiante aquilo que aquela pessoa é. Não omita o destino de alguém. Não omita o que aquela pessoa quer ou fazer, ou tem desejo de fazer. Não queira tirar de alguém o brilho que ela nasceu com aquilo. Porque o que acontece hoje muito nos terreiros é você abrir seu coração para um sacerdote, para uma mãe de santo, para um pai de santo, e aquela pessoa que não se conhece, que não se aceita, que tem muitos sacerdotes que também tem problemas psicológicos, né, de autoafirmação, de ego, enfim. E ele vai acabar minando aquilo de você. Então, por isso que é muito importante você entrar numa casa correta, para você saber se aquele pai de santo vai te envaidecer ou vai puxar a sua orelha. Porque quando o puxar da orelha, a bronca, né, a cobrança, ela vem sempre forrada de bênção. Porque a pessoa vai falar, nossa, eu não posso pisar na bola porque aquele cara ali ele vai brigar comigo. Mas se tudo que eu faço, a pessoa passa a mão, seja de bom, seja de ruim, você não está no lugar certo, gente. Presta atenção, porque a casa de candomblé, ela vem para edificar, para construir, para trazer resposta, transformar o não em sim. E às vezes transformar o sim em não. Porque às vezes o que você busca dentro de uma casa de candomblé é às vezes um acolhimento. Veja bem onde você está buscando esse acolhimento. Procure um lugar decente. E qual que é o lugar decente, Caio? É o seu coração, o seu Lecocã é quem vai dizer, peça ao seu orixá, você que está em casa, que você, às vezes você saiu do terreiro agora, você não está se sentindo confortável, você não está confiante mais, porque a sua fé deu uma balada por conta de pessoas do candomblé. Para assim na frente de Deus, abraça uma árvore, peça a Iroko, me traga um novo caminho. Iroko no Queto, no Jeje, né? Quitembo na Angola, Zaratempo. Tempo, transforme o meu tempo, faça a reconstrução do meu tempo. O tempo dá, o tempo tira. O tempo constrói, o tempo destrói. Que o tempo construa na minha vida
tudo aquilo que foi tirado. Zaratempo para quem é de Angola, né? Iero para quem é de Queto, para Iroko. Então a gente tem que ter esse discernimento, essa fé inabalável, para que você nunca caia em tentação, para que você nunca recaia nos maus pensamentos, para que você nunca tenha uma fé, uma fé que tudo te abale. Você tá bom, aí uma resposta negativa, tô ruim. Ah, eu tropecei, tô ruim. Que você tenha uma fé indestrutível. E como que eu tenho isso, Caio? Como que eu vou construir isso dentro de mim? Se conhecendo, sabendo de onde você veio, para que você saiba para onde você vai. Porque quando você sabe de onde você veio, o porquê que você está fazendo aqui, ninguém, absolutamente ninguém abaixo dele do mar pode te parar. O destino está na tua mão. Você sabe o que você veio fazer aqui. Está aqui, ó, o destino numa mão e o seu caráter está na outra. Ninguém na face da terra, abaixo dele do mar, pode te parar. Então, meu filho, cabeça erguida, água na rua, Exu no seu verbo e seu ori alinhado, ser humano nenhum pode te parar. E eu digo por experiência própria. Por experiência própria. Tantos desafios eu enfrentei, tantas batalhas eu vivi, né? E eu costumo dizer assim, nunca tire a paz de quem cresceu na guerra. Porque a partir do momento que você desafia uma pessoa que cresce na guerra, você desafia ela a se tornar uma pessoa implacável, imbatível. O próximo desafio que você tenta colocar no caminho, ela pega como combustível. E isso eu digo de pessoas que eu conheço, inúmeros sacerdotes que passaram por uma vida árdua. E elas são tão duras na queda hoje, que o que vier é lucro. Né? Tem muitas tradições religiosas aí que falam, você já morreu, você só está vivendo os últimos dias de trás para frente. É o contrário, né? Você morre e quando você morre fisicamente, você nasce no espírito. E muitas pessoas não conseguem entender isso. E é também um paradoxo, mas é uma coisa legal de ensinar para você. A gente que é desafiado todos os dias, sejam por desafios profissionais, amorosos, ou até mesmo por pessoas que adoram desafiar a gente, você dá o seguinte para ela, você dá o seu melhor. E o que é o seu melhor? É o seu sorriso. É a sua fé, é a sua alegria. Babacaio triste. Então chore no silêncio, chore no oculto e sorria no momento de público. Porque quer ver você prosperar? Comece a imitar. Se você está tão difícil de você fazer isso, começa a... É até um absurdo que eu vou falar, mas se você está numa situação tão difícil e você não consegue fazer um ebó, toma um banho de folha, começa a fazer uma terapia, uma autoterapia em você mesmo. E começa a fingir que você é feliz. Porque o corpo, o seu ori, entende aquilo que sai da sua boca. Então você tem que repetir para você mesmo, eu sou uma pessoa feliz. Eu decreto, eu declaro, eu afirmo a minha alegria, a minha abundância, a minha prosperidade. É ofó isso. Isso é um ofó que eu acabei de dizer aqui. Então começa a afirmar isso no seu dia a dia. E você que tem esse problema de infância, esse problema espiritual, que eu tenho certeza que é hoje um assunto tão delicado de se falar, mas é um assunto muito vasto, que hoje todo mundo quer falar também. É onde as pessoas estão se conhecendo. É onde as pessoas estão vindo de lá de trás tentando descobrir o porquê das coisas. E isso é o que faz da gente quem nós somos hoje. Tá, gente? Então isso é muito importante para você saber que o que você faz aqui, o que você faz ou deixa de fazer, também vai reverberar para você no seu destino, tá? Vou pegar aqui agora, vou ver se os internautas aqui fizeram algumas perguntas. Ó, nós temos perguntas aqui, bastante perguntas. Olha aqui, ó, vamos lá. Ó, aqui a pessoa, Fentes Joias. Sua bênção. Um conselho para quem vai se iniciar para Oxum nesse ano tão caótico. Gente, vamos lá. O ano tá caótico para quem tá caótico. Porque o ano tá caótico, de fato, assim, espiritualmente falando, tá caótico. Para mim tá ótimo. Tô vendo as coisas acontecerem, mas eu não permito que isso me invada, não permito que isso me afete, não permito que isso adentre dentro de mim. Porque como eu falei ontem, eu fiz um podcast ontem que eu falei, não é dinheiro, é paz. Dinheiro compra tudo, só não compra a sua paz. Porque você ter paz, não tem dinheiro no mundo que faça você perder a sua paz.
se você tem paz, a paz interior de espírito ali, ó. Então para você que vai se iniciar de Oxum, eu não sei se isso é uma dúvida ou se isso é realmente só uma pergunta. Porque se você tiver em dúvida de se iniciar, não se inicie. Isso vai lhe trazer grandes complicações futuras, tá? Que Oxóssi lhe abençoe, lhe proteja e lhe traga bom provimento na sua vida. Aqui, ó. Adria Naneto. Poderia falar um pouco sobre os orixás Funfun? Muito singular, né? Falar dos orixás Funfun. São várias particularidades, né? O orixá Funfun é todo aquele orixá que provém da família Funfun. O que é a família Funfun? A família do branco, né? A família de Leifé, o Batalá, o Dodua, Orixalá, Oxalufã, Oxaguian, Eledumare, né? Orumi, Laifá, Adjessaluga, que são da família Funfun. Eu posso até fazer um próximo combinado aqui, pegar um tape só para falar da família Funfun, que é um assunto muito legal de se falar também, que é um paradoxo também muito interessante. Muita gente foge da família Funfun achando que por ser uma coisa mais calmaria, uma coisa mais lenta, é uma família que não traz progresso pra gente. Muito pelo contrário, viu, gente? É no Funfun, é no branco, embaixo do Alá, que a gente tem muito movimento, viu? É muito movimento. Agradando Exu corretamente, agradando a divindade correta e fazendo o Senhor do Alá, o Senhor do Pano Branco, trabalhar para o nosso favor e a gente em comunhão com ele, a gente tem muita resposta positiva. É Alá, Alá, Orum Alá. A gente está sobre o Alá de Orixalá, que é o Orixá Funfun, o Batalá, né? Que é o Orixá primordial da criação da vida da terra. Então, falar da família Funfun é uma coisa muito sagrada, né? Eu gostaria até de estar de roupa branca para falar sobre eles. E de preferência que fosse numa sexta-feira, que não é o caso, tá? Mas eu vou deixar aqui, Adriana Neto. Vou falar sobre o próximo tape do próximo episódio. Vou falar um pouco sobre a família Funfun. A mesma Adriana Neto. Gostaria que falasse um pouco sobre o despertar espiritual. Ah, isso daí eu já tô falando bastante, né? Isso aí, se você me acompanhar bastante no Spotify, no meu Instagram, nas redes sociais de modo geral, eu falo muito sobre o despertar espiritual. Inclusive, acho que o primeiro episódio meu do Spotify o tema é o despertar espiritual. Rian Nascimento. Existe a possibilidade de você iniciar alguém que mora em outro estado? Como ficariam as funções? Bom, eu falei até que hoje que eu tinha gente que veio de outro estado aqui, de Londres lá para casa para tomar obrigação. É assim, se você quer fazer santo e se você tem caminho para se iniciar, dá sim. Né? Quando o orixá quer, você tem caminho para fazer o negócio acontecer. E você tem que ter uma boa relação com o sacerdote. Porque não adianta você fazer santo e nunca mais frequentar a casa. Você faz o santo, larga lá o santo. Aí você não manda um dinheiro para que seja acendida uma vela ou que seja barrufado um gin em cima do seu orixá. Tem as funções, você não ajuda em nada, nem você não pode ir com mão de obra. Ajuda com dinheiro. Olha, pai, olha, mãe, não consegui comprar passagem esse mês. Vou mandar um dinheirinho que supostamente eu gastaria para chegar até aí. Dá sim. Até porque lá em casa é dessa forma. Então tem muitas pessoas que são de outros países, de outros estados e frequentam a minha casa normalmente. E é claro que essas pessoas, nem todas elas têm condições financeiras boas. Então essas pessoas nem sempre vão estar tão presentes como as que moram mais perto. Mas isso não deixa de você estar em comunhão com a casa que você frequenta. Tá bom? Como que funciona a Cabala? Fiz uma consulta, não entendi quase nada. Rian Nascimento. Então, assim, essa questão da Cabala, gente, é uma coisa muito interessante porque a Cabala não é uma palavra iorubá, né? Começa por aí. Então, a Cabala, ela... O que é a Cabala? É a numerologia que a gente faz através da sua data de nascimento. De uma forma mais abrasileirada, tá? Por quê? Por via de regra, a nossa numerologia é através dos odus, que são risquinhos traçados. A gente risca tracinho e vai formando um desenho conforme a sua data de nascimento. E isso dentro do candomblé, que foi adaptado. Na cultura iorubá, a gente só sabe do odu quando você se inicia, que é ali através dos iquins, que são os caroços de dendê, que você saca o seu odu. Mas é muito importante que a pessoa que está jogando saber orientar. Porque cada Odu, ele vai falar sobre você em uma determinada área da sua vida.
Então Ocaran, que é o um, vai falar de uma coisa. Ejiokô, Ogundá, Irosun, Oxê, Obará, Odi, Ojonile, Oobê, né? Ossá, Ofum, Iori, Gilaxeborá, Olobom, Ika, Obé-Ogundá e Aláfia. Os 16 principais Odus vão falar sobre você em determinada área da sua vida que o sacerdote tem que te explicar. E se ele não souber te explicar, ele que busca informação. Porque se ele tá ali jogando, é porque ele tem que ter culhão e preparo para poder te orientar. Então, se você não entendeu quase nada, você volte nele e pergunte: Babá, ou Iá, eu não entendi. Você poderia me explicar melhor? Não entendeu? Não entendi. Eu ainda não entendi, Babá. Me explica melhor um pouco. O que eu posso te explicar melhor disso? Muda um pouco o conceito. O sacerdote ele tem que sanar a sua dúvida. Porque se você está jogando para a pessoa ela tá, além de estar pagando o oráculo, né, que geralmente o oráculo ele é pago para pagar Exu, a pessoa tem que sair sanada dali, porque é o conhecimento dela. O primeiro autoconhecimento da pessoa que ela tem dela com ela mesma é o jogo de búzios. É o primeiro passo para ela se conhecer, é ali o oráculo. Aí a pessoa vai jogar e não casou bem, não foi bem legal, você já percebeu que ali já deu um probleminha. Então, se você tem alguma dúvida, Rinha, procura um outro sacerdote, procura uma pessoa, uma casa que vai te orientar um pouco melhor, que vai te trazer uma elucidação melhor, vai ter um caminho maior, tá? Então presta muita atenção nesse sentido, porque hoje para você falar de espiritualidade, você tem que saber falar com as pessoas, porque hoje as pessoas elas não são mais ignorantes, ao ponto de tudo que você falar que 2 mais 2 é 4, hoje você tem que explicar o porquê do 2, o porquê do mais e o porquê dos 2. E é direito da pessoa que está perguntando você saber explicar. Porque não adianta você chegar e falar, toma esse remédio. Para que é o remédio? Para que funciona? Você não precisa falar a fórmula. Mas o porquê, o para quê, o que vai surtir de efeito, o que não pode surtir de efeito. Isso você tem que explicar. A bula da sua receita você tem que dar. Você pode não passar a fórmula, mas a bula você tem que passar sim. Você que é pai de santo, mãe de santo, o seu neófito, o seu consulente, o seu cliente, ele precisa saber de certas coisas. Até porque essa pessoa que não aprende é essa pessoa que vai estar amanhã lá na igreja queimando os terreiros de macumba, falando que a gente é do diabo. Então, candomblé é conhecimento, candomblé tem tarimba, tem culhão para ensinar Deus e o mundo de qualquer coisa. Porque a gente tem fundamento, a gente tem pessoas mais velhas que a gente tem que respeitar muito, a gente tem conhecimento geral. E uma casa de candomblé tem que ensinar a todos para que sejam unidos. Porque uma família unida e sabendo do porquê de cada coisa, se torna uma família imbatível. O Ebé Aie, que eu falei do Ebé Orum. Então o Ebé Aie, o que é a Ebé Aie? É a comunidade da casa de candomblé. Formou o Ebé Aie ali. A sua comunidade espiritual. Tanto que tem muita gente que entra pro candomblé e fala, meu Deus, eu me identifiquei, era isso que eu queria para mim. Então saibam vocês que é muito importante esse despertar de vocês. E que seja esse reavivamento espiritual dentro do candomblé, porque tá precisando, viu gente? O candomblé tá precisando fazer esse reavivamento, parar de falar mal e começar a procurar fazer o bem. Se você quer a mudança do candomblé, seja você a mudança que o candomblé está esperando, viu? A mudança começa pela gente. A mudança vem de dentro para fora. Então, se você está procurando uma casa boa, seja você o bom. Se você quer que seu pai de santo seja legal com você, seja legal você com você mesmo. Tudo aquilo que você quer para o outro, faça dentro de você. Só assim você vai começar a ver uma resposta melhor e efetiva na sua vida. Tá certo? Então tudo começa pela gente, de trás para frente, de gente para trás, mas sempre de dentro para fora, tá bom? Então, gente, é isso. Eu queria agradecer a vocês por estar aqui comigo mais uma vez. Peço novamente, se inscreva aqui no canal, clique no sininho, ative as notificações, compartilha com todo mundo aí, manda pelo WhatsApp. Vamos interagir, vamos conversar de coisa boa. Chama aquela pessoa que precisa de orientação, chama aquele amigo, aquela amiga, manda para aquele seu amigo do trabalho que tá sentindo, que você vê que a pessoa se sente assim. Tenho certeza que eu expliquei aqui de uma forma muito elucidada, que não foi tão nem ao norte nem ao sul, que todo mundo conseguiu compreender. Mas de uma forma em geral, se você quiser aprofundar um pouco mais, procura uma casa de candomblé,
atitude sobre dentro de uma casa de candomblé. Não fica dando Google aí, não fica dando TikTok nas coisas. Procura os sacerdotes que são respeitados e respaldados para falar sobre tal. Tá bom, gente? Eu aqui me despeço mais uma vez. Peço que vocês vigiem tua gira, vigia tua gira, gente, e saiba que pelo dia de hoje, caçador que sai para caçar com muita fome, caçador que sai para caçar com muita pressa, volta para casa com fome. Então caçador tem que ser no silêncio, caçador tem que ser minuciosamente trabalhado. Vigia tua gira, porque um dia é da caça do caçador, mas que os aramefás nos ensinem que todo dia é o dia do caçador. Saber pisar na folha seca sem fazer barulho, tá bom? Gente, um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio do programa Babacaio de Odé. Axé.